Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula 3 do módulo 1 do curso de Cálculo Numérico. Então, como decorrente lá dos experimentos que a gente fez na aula 1 e 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a história, um pouquinho de história de computação, de armazenamento de dados, tá? Então, se você não viu as aulas 1 e 2, recomendo fortemente. Vai aparecer um card aqui para a aula 1 e tem que esperar um pouquinho mais. Ah, isso, agora vai aparecer outro card para a aula 2 também, enfim. Tá dado a dica, tá, pessoal? Vamos lá para a nossa história dessa aula 3. Então, o que acontece, pessoal? Eu gostaria de começar falando sobre o seguinte. Aqueles experimentos apresentaram aqueles resultados em função de uma coisa chamada armazenamento de dados, tá? Então, a computação moderna, a computação digital, ela vai surgir, basicamente, pessoal, com o advento do transistor, tá? O que é o transistor nosso? Basicamente é um dispositivo elétrico semicondutor, né, que serve para amplificar ou trocar sinais eletrônicos e de potência. Tá? Só que esses transistores, imagina que eles são uma chavezinha. Né? Liga e desliga, imagina uma chave mesmo, chave física. Né? Não sei se você já olhou a caixa de disjuntor da sua casa, que tem uma chave ali, né? Liga e desliga, né? Se você não sabe que na sua casa tem uma caixa de disjuntor, enfim, imagina como se você tivesse um circuito elétrico que você tem uma coisa que liga e desliga, né? Você pode... É basicamente isso, tá? São interruptores, podem funcionar como interruptores, tá? E aí a ideia, pessoal, é que quando eu ligo ou desligo, passa a corrente elétrica ou não, tá? E o mais interessante desse processo é que isso pode ser feito a uma grande velocidade, né? Então, os transistores atuais, você pode fazer isso bilhões de vezes por segundo, ligar e desligar. Né? Aí você fala, ok, e daí? Para que serve toda essa conversa? Né? Bom, imagina o seguinte agora, o pessoal lá descobriu o transistor e foi desenvolvendo coisas em cima disso. Uma dessas coisas interessantes, por exemplo, é o que a gente chama de MOSFET. Tá? O que é o MOSFET? É um transistor semicondutor de óxido metálico, como está descrito aqui. Isso aqui eu tirei do Wikipedia, tá, pessoal? E esse transistor semicondutor de óxido metálico é a primeira aplicação dos transistores que vão ser utilizados como elementos de células de armazenamento de memória. Então, se você quiser guardar a informação, você pode fazer através desse dispositivo. E no caso dessa figurinha bonitinha aqui, pessoal, eu tenho o que eu chamo de uma memória plana, tá? Que é de tamanho 32 por 32. É como se fosse, enfim, uma tabela, né? Você tem as linhas, você tem as colunas, e você fez aí um dispositivo, e cada pedacinho desse negócio aqui é um transistor que vai guardar dados, né? E aí o que acontece? Esses dados, eles vão ser representados por valores 0 ou 1, ligado ou desligado, ok? E aí o que acontece aqui também é uma coisa interessante, quando você faz 32 vezes 32, você tem uma capacidade de memória de armazenar dados em forma binária, 0 ou 1, de 1024 bits. Cada bit é uma informação do tipo 0 ou 1. Tá? E aí você fala, legal, bacana, então eu posso armazenar dados na forma de 0 ou 1. Opa, peraí, isso vai dar alguma confusão, a gente já vai ver isso, tá? Mas não preocupa com essa confusão que eu já vou explicar nas aulas para frente, onde a gente vai chegar com esse conceito de armazenamento de dados em 0 ou 1. Que é o que a gente tem, tá, pessoal? Senão você vai armazenar como? Qual é a outra forma? Não tem. Enfim. Tem, quer dizer, tem, mas não é tão eficiente quanto. Então aqui, pessoal, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui um byte. O que é byte? Quando a gente fala byte, né? É um caractere. Tá? Só que tem uma tabelinha que relaciona os valores 0 ou 1, no caso 8 bits, né? Cada bit é 0 ou 1. Se você juntar 8 bits, vai ter uma tabelinha que você fala assim, olha, dependendo da sequência de 0 ou 1, isso produz um certo caractere, representa um certo caractere. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma sequência de 8 valores, aqui, 8 dígitos, 0 ou 1, né? Que são os estados que os nossos transistores podem assumir. E esses estados, né? Combinando esses 8 dígitos aqui, eu vou lá na nossa tabelinha que existe, eu vou olhar o que significa essa combinação de zeros e uns e vou obter que isso corresponde ao caractere
correspondente ao A maiúsculo, tá? E obviamente você poderia representar de outras formas, como decimal ou hexadecimal, que a gente vai falar mais para frente, ou ainda como URL, né? O importante, pessoal, é que no momento que eu pegar e quiser armazenar uma letra A, eu vou precisar de 8 bits dessa nossa plaquinha bonitinha aqui, desse nosso MOSFET, tá? Ah, não, mas eu não quero só uma letra A, óbvio, ninguém quer só uma coisa tão pequena, né? Aí, olha só, eu vou precisar de 1 kilobyte, se eu quiser 1 kilobyte, né, que são 1024 caracteres, aí eu já vou precisar de 1024 bytes, lembrando aí que cada byte são 8 bits, aí você já vai fazendo a conta de quanto de memória você vai precisar. Ah, não, eu quero 1 megabyte, ok, 1 megabyte, o número de caracteres que você pode usar é maior, mas você vai precisar de 1024 kbytes. E aí você tem que fazer na conta. Ok, 1 kilobyte é 1024 bytes e cada byte é 8 bits. E vai precisando de mais memória, mas claro que você não vai usar MOSFET, tá, pessoal? Tem memórias muito mais eficientes hoje em dia, mas é só para ilustrar. Então, conforme você vai evoluindo aqui, pessoal, quando você chega no terabyte, você já vê que o negócio aqui está ficando um número bem grande, né? E de bytes, eu não estou falando nem de bits. Se você multiplicar isso aqui por 8, vai dar um negócio... Veja que aqui é 1000, né? 627 mil. Isso aqui é 511 milhões. Aqui já está na ordem do bilhão. E aqui é o trilhão. Um pouco mais. Lembra que 1 terabyte não dá 1 trilhão de bytes não, tá, pessoal? Não é exatamente aqui por causa dessa questão da potência de 8, da potência de 2, né? Do 0 a 1, do binário, base binária, ok? Bom, pessoal, nem sempre a humanidade teve essa capacidade de memória abundante, né? Mesmo na história da computação. Aí vocês falam, aí vem a pergunta, bom, qual foi o primeiro computador que a gente teve? Né? Computador é o quê? Fazer cálculos, né? É computar, calcular, né? Foi o ábaco. Então, para fazer cálculos, pessoal, é imprescindível que eu tenha à disposição um recurso de memória. E no ábaco, essas continhas aqui servem exatamente como isso, para você ir armazenando as operações, as contas, os números. Você vai usar essas continhas aqui. Eu não tenho circuitos elétricos no lugar, eu tenho algo físico, né? Já pensou o tamanho do ábaco que você ia precisar para armazenar tanta informação no seu computador que você está usando ou no seu celular? Imagina como é que ia ser, né? Interessante, né? Muito bem. Agora, o que acontece, pessoal? Depois do ábaco, a evolução, o passo seguinte, foi armazenar dados com rodas dentadas. Então isso aqui é a tal da pascalina, tá? E foi o Pascal que inventou a pascalina, tá certo? E obviamente aqui o que eu vou fazer? Como que ela funcionava em termos de calculadora? Você ia adicionando valores e você vê aqui, ó, que para você fazer um giro nessa roda aqui, ou fazer essa roda girar, você precisa dar muitos giros nessa roda maior para a roda seguinte contabilizar. Então imagina que você deu 10 giros aqui para ele dar um passo nessa outra roda dentada, tá? De qualquer forma, se você tiver interesse em entender um pouco mais esse mecanismo, pessoal, tem lá no Wikipedia. Isso aqui é só para ilustrar como é que eu estou armazenando informação, valores, números. Como isso é complicado, né? Quando eu estou usando uma coisa, enfim, com rodas dentadas. Depois, mais para frente, pessoal, a gente teve o que a gente chama de tear de Jacquard. E por que isso aqui foi importante, pessoal? Porque a história do Jacquard é até interessante. A mãe do Jacquard, ela, enfim, trabalhava como tecelã e fazer um jacquard, né? Para quem trabalha, enfim, com bordado e tal, conhece o jacquard, é um tipo de padrão de bordado e isso era feito na mão, tá? E aí o que acontece? O Jacquard lá em 1700, final de 1700, ele descobre um jeito que você pode colocar cartões perfurados, e esses cartões perfurados passam na máquina, e essa máquina vai mudando os ganchos aqui, que você tem, muda a posição das agulhas, e altera a forma como você vai, a posição das agulhas que foi alterada, altera o padrão que vai sair no tecido, e você vai tecendo padrões. Né? Interessante isso. E você tem aí, tem um site aqui que está recomendado, tá, pessoal, que você pode
estudar em mais detalhes como é que é esse processo. Ali no final de 1889 mais ou menos, pessoal, o censo americano tinha um problema, porque o censo anterior tinha levado 10 anos para ser processado. 8 anos, na verdade, desculpa. E aí o pessoal ficou com medo. Bom, se levar tanto tempo assim para processar o censo anterior, o próximo então eu vou levar tanto tempo que não vai servir para nada, né? Se eu levo muito tempo para processar uma informação, a informação está desatualizada, people. Então para que serve um censo que está com dados velhos, né? Não serve para nada. Então o que o Hermann Hollerith desenvolveu, pessoal? Hollerith de Hollerith mesmo, viu, pessoal? Ele deu nome ao Hollerith. Então ele desenvolveu toda uma máquina aqui baseada em perfurar cartões. Então o cara vinha, digitava, né, coisas, ia perfurando os cartões, tá certo? Tinha uma máquina bonitinha lá que perfurava os cartões. E depois esses cartões perfurados eram colocados nesse dispositivo que ia totalizando, que passava corrente, enfim. Tinha toda uma sistemática. E com isso levou-se menos tempo, apenas 3 anos para totalizar os dados do censo, tá, pessoal? Outro detalhe, esse Hermann Hollerith tinha uma empresa e que se juntou com outras empresas depois e deu origem a uma empresa que ninguém conhece hoje, que é a IBM. Imagina, né? É a Tabulating Machine. Enfim, essa empresa que o Hermann Hollerith tinha, pessoal, deu esse processo todo de perfurar cartões e tudo. Ele depois, mais para frente na computação, ele foi utilizado, inclusive. Então você tinha uma máquina aqui que você tinha que ir digitando. Você vinha aqui, digitava e ia furando os cartões. Você furava vários cartões e colocava nos computadores para eles processarem. Lembre-se, os computadores não tinham tela. Não tinha essa coisa de eu digito no teclado, aparece na tela, aí eu mando para o computador. Isso aqui era o seguinte: eu tenho que colocar instruções para o computador realizar. Como é que eu coloco essas instruções? Eu venho aqui no teclado, vou digitando essas instruções, ele vai furando o cartão, depois o computador vê onde é que estão os furos, pega as instruções, carrega na memória. Enfim, era complicado a computação, viu, pessoal? Hoje, se você tem um teclado e uma telinha, maravilha, é um avanço fenomenal. Enfim. Bom, então eu dei esse panorama, pessoal, para a gente ver que essa forma de armazenar a informação ela é super importante, porque as opções são roda dentada, ábaco, né? O que mais? Esqueci, cartões perfurados. Não, né? Já deu para ver que não é uma boa opção. Então, circuitos, né, elétricos, transistores, zeros ou uns, é maravilhoso. Legal, só tem um pequeno detalhe. Como é que eu vou representar valores numéricos com zeros ou uns? Esta é a pergunta da nossa aula, que nós vamos responder na próxima aula, na aula 4. Então, eu vou deixar esta dúvida no ar, e se você quiser a resposta, venha comigo para a aula 4. Espero você lá então, hein, pessoal? Obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!